Olá, queridos amigos, Namastê, paz e bem. Eu sou o professor Alexandre Campelo, aqui da Rede Yoga Book. Há cerca de 3 anos subi um vídeo intitulado Complexo de Arjuna. Há 3 anos, e também falei a respeito da psicologia do melindre, que foi um título criado por Paramahansa Yogananda, que lemos em sua obra Jornada para a Autorrealização. E esses dias fiquei bastante surpreso quando vejo um professor de yoga famoso falar a respeito da psicologia do melindre, não, do complexo de Arjuna, como algo perigoso. eu, eu não podia deixar de achar interessante, de achar engraçado como que o complexo de Arjuna pode ser algo perigoso. Na verdade, isso faz parte da psicologia da batalha de Kurukshetra, como ele mesmo afirma em seu vídeo, que a batalha de Kurukshetra, que foi uma batalha fratricida entre dois exércitos, os Pandavas e os Kauravas, ele mesmo afirma em seu vídeo, ele confirma que é um fato histórico, comprovadamente arqueológico, existem evidências arqueológicas de que Krishna não foi um personagem metafórico. A cidade de Krishna, do Arca, está submersa, está debaixo do mar, como ele mesmo afirmou que aconteceria quando deixasse este mundo, que o mar tomaria conta de Dwarka. A arqueologia marinha também é utilizada na Índia, nas costas da cidade de Dwarka, em Gujarat, descobrindo mais evidências que comprovam as declarações das escrituras védicas. A cidade de Dwarka, totalmente submersa, a cidade portuária do Senhor Krishna, com suas numerosas muralhas, docas e paredões, foram encontrados no oceano tal como descrito no Mahabharata e em outras escrituras védicas. Este verso sânscrito do Mausala Parva do Mahabharata descreve o desaparecimento da cidade de Dwarka no mar. Logo que toda a gente se pôs em marcha, o oceano inundou Dwarka, a qual ainda se encontrava cheia de toda classe de opulências. Toda porção de terra, o oceano imediatamente cobriu com suas águas. O Dr. S.R. Rao, antes mesmo das investigações arqueológicas na Índia, já era pioneiro na arqueologia marinha daquela nação. Achados arqueológicos marinhos parecem comprovar as descrições do Mahabharata sobre Dwarka. Essa descida e posterior aumento do nível do mar durante esses mesmos períodos de tempo, dos séculos XV a XVI a.C., estão igualmente documentados em fatos históricos da região de Bahrain. Esta é uma imagem da grande muralha da cidade de Dwarka. Entre os diversos achados sob a água encontra-se uma grande porta e um bastião de muro da fortaleza, duas pedras cortadas como arquibancadas com grande variedade estendendo-se desde a praia até a zona interior. Um porto natural. Também foram descobertos um grande número de antigas âncoras em pedra, testemunhando que Dwarka foi uma antiga cidade portuária. Os 3 motivos dos selos desta concha, encontrada nas escavações de Dwarka, comprovam a referência nas escrituras do Harivansa, que todo cidadão de Dwarka deveria ter um mudra ou selo como este. Todas essas escavações sob a água trouxeram mais credibilidade à validade das descrições históricas encontradas na literatura védica. E fora Dwarka, mais 35 lugares no norte da Índia têm produzido evidências arqueológicas e identificados como antigas cidades descritas no Mahabharata. Utensílios de cobre, ferro, selos, ornamentos em ouro e prata, discos terracota e cerâmica pintada de cinza têm sido encontrados nesses lugares.
Em relação a Dwarka, a cidade do Senhor Krishna, o Dr. Rao, do Instituto Nacional de Oceanografia da Índia, que foi fundamental para a realização de grande parte das escavações subaquáticas, disse: os resultados das pesquisas em Dwarka e as evidências arqueológicas encontradas são consideradas compatíveis com a tradição do Mahabharata e removem a persistente dúvida sobre a historicidade do Mahabharata. Diríamos definitivamente que Krishna realmente existiu. Dizem os textos sagrados que o Senhor Krishna ergueu a cidade de Dwarka sobre terras que emergiram do fundo do oceano, medindo 12 yojans. Está lá para a arqueologia comprovar. Até mesmo a história do Ramayana, a história de Rama, existem evidências arqueológicas de que Rama também foi autêntico, foi real. Quando alguém afirma que o Bhagavad Gita é um texto, é o diálogo entre Krishna e Arjuna, mestre e discípulo, apenas metafórico, está negando as evidências históricas e arqueológicas de que Krishna existiu e que a batalha foi real. Há uma contradição total no vídeo desse nosso querido irmão, professor de yoga. Primeiro ele fala que tudo é metafórico, que o texto do Bhagavad Gita é metafórico. Depois afirma que existem evidências arqueológicas comprovando que a batalha foi autêntica, foi real. Mas aí ele fala que a história, que o fato histórico é irrelevante. O fato histórico é irrelevante e que o que importa é o momento presente, o aqui e agora, o que é passado, o que é histórico é irrelevante, não serve para os tempos atuais. Jesus Cristo, o grande yogi da Palestina, ele deixou claro: passarão céus e terras, mas as minhas palavras não passarão. As palavras de Krishna, a mesma coisa, apesar de terem sido ditas há 5 milênios, como afirmam os eruditos indianos, inclusive se tivermos uma visão cíclica das yugas, das eras de evolução, que não é linear. O que aprendemos na escola, a forma como os nossos historiadores ocidentais apresentam a história, é uma linha reta que vem lá da pré-história, os períodos neolítico, paleolítico, até a modernidade e contemporaneidade, uma linha reta. Os mestres da Índia não consideram o tempo histórico dessa forma, mas como cíclico. São as yugas, as eras de evolução. Então, no passado, dentro dessa visão das yugas, que vem dos grandes iluminados da Índia, dos grandes mestres, existiram no passado civilizações muito mais tecnológicas, mais avançadas, tanto tecnologicamente falando, quanto espiritualmente falando, mais avançadas do que a nossa atual. Inclusive, nos sítios arqueológicos de Mohenjo-Daro e Harappa, atual Paquistão, antiga Índia, existem evidências ali de radiação atômica. Muitos creem que houve uma batalha atômica naquele local, que é a atual Paquistão. Quando vamos, inclusive, estudar a história do yoga, a arqueologia do yoga, a história do yoga, não podemos deixar de citar os sinetes de Pashupati.
que estão ali registrados nessa localidade, são sítios arqueológicos no Paquistão. As pedras desse local são vitrificadas, o que significa que houve, muito provavelmente, um calor tão intenso que transformou as pedras em vidro. Há muitas teorias envolvendo o misterioso desaparecimento do povo hindus de Mohenjo-Daro. Em 1977, o pesquisador britânico David Davenport descobriu que parte do sítio arqueológico mostrou evidências de ter sido destruído por uma explosão extremamente poderosa. Ele encontrou o que restou da explosão. E ele acreditou que esta área foi o epicentro de algo que ele acreditou ser uma explosão que destruiu parte da cidade. E ele encontrou evidências em cerâmica vitrificada, tijolos que foram totalmente solidificados, derretidos ou vitrificados. Estudiosos afirmam que vários esqueletos encontrados calcificados no sítio... A forma como os esqueletos são encontrados ali significa que aquela população foi pega de surpresa muito rapidamente, sem ter tempo de fugir. E outras evidências de que realmente houve explosão atômica. Muitos acreditam que Brahmastra era o nome utilizado para a bomba atômica naquela época, 5 milênios ou talvez mais. O Vimanayika Shastra, que é outro texto indiano, que fala a respeito dos Vimanas, os carros voadores, carros maravilhosos. Como lemos no Ramayana, na história de Rama, quando o rei demônio Ravana sequestra Sita, a santa esposa de Rama, ele vem em um Vimana, em um carro voador. Paramahansa Yogananda, aclamado pai do yoga no Ocidente, reconhecido por santos tanto da Índia quanto do Ocidente, como Teresa Neumann, mística católica estigmatizada, que o chamou de homem de Deus vindo da Índia. Yogananda afirmou que os Vimanas existiram e que existiram, sim, civilizações mais avançadas no passado, que houve guerra atômica no passado. A legítima defesa, queridos, é garantida no yoga, como lemos não só nos textos de Yogananda. Aqui estou com o volume 1 do Bhagavad Gita, de Paramahansa Yogananda, falando a respeito da legítima defesa que foi, sim, utilizada há 5.000 anos e a história ela não é algo descartável. Se você descarta a história, joga a história na lata do lixo, e essa é uma prática marxista, essa é uma prática que vem do socialismo, do progressismo, como gostam de afirmar hoje em dia, o conservadorismo é algo ultrapassado. O conservadorismo tem que ser deixado de lado. Quando deixamos de lado o conservadorismo, estamos deixando de lado o Dharma. E o Dharma, foi pelo Dharma que os Pandavas lutaram. Krishna não pegou em armas porque foi um combinado de que ele não pegaria em armas, mas ele guiou o exército dos Pandavas. Como nosso irmão, professor de yoga, afirmou, existem fatos arqueológicos, ou seja, a batalha foi real. Porque há 5.000 anos Krishna conduziria os Pandavas nessa batalha e nos tempos atuais, se ele estivesse encarnado hoje, ele não faria o mesmo. Porque há 5.000 anos é passado, o passado tem que ser descartado, é irrelevante. Se você vai construir uma residência e não começa pelo alicerce, subindo os tijolos, as paredes, mas começa pelo telhado, isso é impossível. O telhado ele não vai ficar flutuando. Você não tem como descartar, jogar na lata de lixo a história, o fato histórico. Como Jesus disse, como eu disse ainda há pouco, passarão céus e terras, mas as minhas palavras não passarão. O mesmo caso de Krishna e o fato histórico. Se você nega a história, você entra numa espécie de esquizofrenia. Negue a história de sua família, de seus pais, negue a sua existência. Viva apenas no presente, no aqui e agora, negando o seu passado e a possibilidade do seu futuro. Viva somente no presente. Inclusive, essa é uma prática, assim,
que vem da meditação, do yoga, do budismo, ter a mente mais concentrada no presente, mas isso não significa amnésia. Na hora da meditação, quando você está fazendo qualquer atividade, concentração plena, como nos ensinou o Buda. Certa vez perguntaram ao Buda o que ele e os discípulos faziam, e ele respondeu: quando estamos sentados, estamos sentados, quando levantamos, levantamos, quando caminhamos, caminhamos. Ou seja, atenção plena naquilo que você está fazendo não significa amnésia de quem você é, de quem você foi, do que você fez ontem. Negar a história, jogar a história na lata de lixo, isso é uma prática marxista, socialista. E assim você destrói a história, destruindo a história, você destrói o presente. O presente não existiria sem o passado. O presente não tem como existir sem o passado. Uma casa não tem como existir só pelo telhado, sem a fundação e as paredes. É ilógico você afirmar que a história é um fato irrelevante. Então devemos pegar tudo que Jesus também ensinou. A Bíblia é um fato irrelevante, joga no lixo. Pega o Bhagavad Gita, joga no lixo, é irrelevante. Queridos, não é assim. Não é assim. Krishna foi claro em respeito em relação à legítima defesa. E Paramahansa Yogananda, esse gigante espiritual, que até mesmo Swami Sivananda, em certa ocasião, quando Yogananda deixa este mundo em seu Mahasamadhi, Sivananda escreve uma carta belíssima à sede central da Self-Realization Fellowship, que foi a organização que Yogananda fundou na América. E Sivananda diz: Yogananda é a joia mais rara da Índia, uma alma antiga. Reverenciando Paramahansa Yogananda, Swami Sivananda, Yogananda esteve com Ramana Maharshi em Arunachala. Ele foi recebido por santos, como já afirmei, de Oriente a Ocidente. Então negar o que Yogananda nos ensinou é negar o yoga no Ocidente. A contribuição de Paramahansa Yogananda unindo yoga e cristianismo, Cristo e Krishna, é fundamental. E ele diz aqui no Bhagavad Gita, volume 1, a respeito da legítima defesa. A legítima defesa, como o próprio nome afirma, é a defesa baseada na lei, não na lei somente dos homens, mas na lei de Deus. Então, se nós temos que jogar a história na lata de lixo, porque a história é um fato irrelevante, então Davi, lá quando vamos ler o Antigo Testamento, não existiu. Aquele momento em que ele luta contra Golias, o gigante Golias, que ele joga uma pedra na testa de Golias e o gigante cai, aquilo foi legítima defesa. Não foi legítima defesa, aquilo foi uma violência contra Golias. Quando ele luta contra leões e vence leões para defender o seu rebanho, isso é legítima defesa também. A legítima defesa é garantida. Até Mahatma Gandhi afirmou que se uma pessoa armada, se ela tem condições de defender a sua família e ela não faz alegando a ahimsa, não violência, Gandhi disse isso, essa pessoa não passa de um covarde. A Índia hoje, então devemos afirmar que a Índia nos tempos atuais já não é mais correta, porque a Índia possui o terceiro maior exército do mundo, a Índia possui até bomba atômica, e se não fosse assim, o Paquistão já teria invadido a Índia, a China já teria invadido a Índia já não seria uma nação, já teria sido invadida pela
We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Ou pela China ou pelo Paquistão. E é justamente por ter o terceiro maior exército do mundo, muito bem equipado, e por ter bomba atômica, é que ela tem o respeito de outras nações que não compreendem a importância do respeito uns aos outros. Infelizmente, na era em que vivemos, nós não estamos em uma era de ouro, nós não chegamos ainda a Satya Yuga, em que todas as pessoas já nascerão com consciência crística, consciência de Vishnu na Satya Yuga. Nós ainda estamos, como diz Swami Yukteswar, mestre de Yogananda, em uma Dwapara Yuga, no iniciozinho, ainda com reflexos da Kali Yuga passada, com muitos governantes nas nações com mentalidade de Kali Yuga ainda. Então nós não estamos em uma era em que é possível andar desarmado, totalmente desarmado, que você não tem que se defender. A legítima defesa é garantida. A legítima defesa não é atacar, não é desejar o mal e violência, é apenas defender a sua família. Inclusive nessa defesa, quando você excede, ela já não é mais considerada legítima. Se você deixou o agressor, um bandido armado, que vem atacar a sua família, a sua esposa e os seus filhos, se você percebeu que ele já está desarmado, que ele já não tem condições de continuar atacando a sua família, então ali você deve parar. Você não precisa continuar agredindo aquela pessoa, porque já não é mais legítimo. Aí sim virou agressão, virou realmente violência. Mas a partir do momento em que você desarma o agressor, você está ainda dentro da lei da legítima defesa. Isso que, inclusive, o próprio Código Penal brasileiro ensina exatamente até onde vai, até onde é legítimo. Legítima essa defesa, e o que já não é mais legítima defesa, que virou agressão de fato. Tudo isso nós devemos ter consciência, conhecimento sobre isso, e não simplesmente achar que diante de um tigre faminto, como Yogananda também afirma, a sua filosofia ou seu amor, você ainda não é um iluminado, não é um Swaminarayan. Swaminarayan apenas levantou a mão em Abhaya Mudra diante de um leão e o leão ficou manso, mas era Swaminarayan. Como o próprio Buda também, diante de um elefante feroz, ele levantou a mão em Abhaya Mudra e o elefante parou diante do Senhor Buda. Ou seja, a energia de paz do Buda acalmou o elefante. Se você alcançou o estado do Buda, ou de um Swaminarayan, ou de um São Francisco de Assis, não é, que tornou o lobo de Gúbio manso, se você alcançou essa estatura espiritual, parabéns!
excelente, mas se você não alcançou a estatura de um Swami Narayana, de um Buda, de um São Francisco de Assis, não é recomendável estar diante de um leão tentando convencê-lo da paz, que ele permaneça em paz. Yogananda disse, antes que você apresente a sua filosofia ao leão, ele já o terá devorado. Então não é assim. Bom senso, discernimento, viveka. Veja só o que Yogananda diz, volume 1, Bhagavad Gita. Deus fala com Arjuna, editora Self-Realization Fellowship, o que Yogananda fala a respeito da legítima defesa. A interpretação moral do versículo 21 do capítulo 2 do Bhagavad Gita, vou ler aqui o versículo 21. Como admitir que aquele que sabe que o eu é imperecível, o eu maior, aqui está o eu com E maiúsculo, que o eu é imperecível, que dura para todo sempre, que é sem nascimento e imutável, possa pensar que esse eu, ou seja, o Atma, ou a superalma em nós, que é Deus em nós, seja capaz de produzir a destruição de outrem? Ó Partha, Arjuna, quem ele mata? Isso é Krishna falando a Arjuna. E aí Yogananda nos traz a interpretação. Para quem não sabe, Paramahansa Yogananda é um avatar. No deserto de Mojave, nos Estados Unidos, em 1950, isso ficou evidente aos discípulos que estavam lá presentes com ele, em 1950. Paramahansa Yogananda é um Purna Avatar, uma encarnação completa de Deus. O irmão Ananda Moy diz que certa vez, quando Yogananda ainda estava fazendo os comentários do Bhagavad Gita, são 2 volumes enormes do Bhagavad Gita, e ele estava sempre em êxtase, em samadhi, e houve um momento em que Yogananda sai do escritório ainda com aquela consciência muito elevada, com os olhos voltados para o Kutastha Chaitanya em Shambhavi Mudra, em êxtase. E a energia de Yogananda era tanta que o irmão Anandamoy teve que recuar fisicamente de sua presença. Ele disse, eu recuei vários passos para trás, tamanho era o poder espiritual que emanava do corpo de Paramahansa Yogananda. Aqui uma foto de Yogananda. E nesse momento Yogananda disse, os 3 mundos flutuam em mim como bolhas. Os 3 mundos significa o mundo físico, todos os universos físicos, o mundo astral, com todos os universos astrais, e o mundo causal, ou ideacional, ou ideatrônico, como ele mesmo costumava dizer. O mundo ideatrônico, ou seja, os 3 mundos flutuam em mim como bolhas. Somente Deus pode afirmar isso. Ou seja, Yogananda provou ser um avatar, um Purna Avatar, uma encarnação completa de Deus. E ele diz aqui, então, a interpretação moral dessa passagem é que, página 239, nos combates materiais em que gente virtuosa sem provocação, vejam que interessante, gente virtuosa sem provocação. Foi o caso dos Pandavas, eles não provocaram, eles não atacaram, eles se defenderam, eles foram em busca do Dharma, daquilo que pertencia a eles, que era por direito divino e inalienável a eles, pertencia a eles. É diferente do assaltante. O assaltante ataca, ele vem armado e o ataca. E se você se defende e defende a sua família, isso não é considerado no yoga violência, não é considerado mau karma. Você está defendendo vidas. O policial, por exemplo, que defende a sociedade, ou o soldado que defende a sua nação, ele está produzindo bom karma em defesa da justiça, em defesa do que é puro, a inocência de uma criança.
É a pureza, você está defendendo uma criança contra, por exemplo, um pedófilo ou um incestuoso, protegendo o Dharma, a pureza da criança. Então ele continua. Sem provocação, é atacada por gente perversa, isso não é Alexandre, isso é Paramahansa Yogananda quem está falando, não tem nada meu aqui. Basta ler o que os mestres deixaram. Por gente perversa, não é incorreto que as pessoas boas se defendam. Página 239. Se estas, ao proteger sua mulher e filhos inocentes, matarem alguns dos invasores, essa ação não é incompatível com as leis da virtude. Krishna indica que, embora o corpo físico de gente má seja morto, sua alma não pode ser destruída. É isso que Krishna fala, ninguém mata, ninguém morre. No entanto, o que é que deve ser protegido? O Dharma. Porque se não protegemos o Dharma, a lei, as virtudes morais, espirituais, então a humanidade caminha para o inferno. Quando o Dharma, a moralidade, o amor a Deus, o amor à família, o amor ao que é correto, como não matar, não mentir, com exceção da legítima defesa, o não mentir, o não roubar, vemos nossos irmãos enveredando para o esquerdismo e ouvindo filósofos ou filósofas como Márcia Tiburi afirmando que existe uma lógica no assalto. Tirar do outro aquilo que não é seu é violar asteia, que é não roubar. O furto é um crime, sim. O roubar é um crime, sim. Se começarmos a achar que existe lógica no assalto, a humanidade, você daqui a pouco não poderá sair de casa, porque será assaltado e terá que achar que isso é algo normal, que mentir é normal, que roubar é normal, que ser corrupto é normal, que não existe honestidade, que não existe amor, que amor é sinônimo de libertinagem, quando o amor é algo muito mais sublime, profundo, puro, casto. Então ele continua, Krishna indica que embora o corpo físico de gente má seja morto, sua alma não pode ser destruída. É claro que isso não deve ser usado como argumento para matar gente ruim. Você não vai sair por aí matando pessoas. Aquela pessoa é ruim, então eu vou matar. Não, isso não é legítima defesa. Aí você está atacando. Isso não é legítima defesa. Legítima defesa, o nome já diz, defesa, defesa. Legítima defesa e não legítimo ataque. Inclusive, quando o nosso atual presidente fala a respeito da legítima defesa, ele não está falando em atacar ninguém. É só raciocinar. Se ele estivesse... Procure ver o que está além do que ele fala. Nós conhecemos as pessoas não exatamente pelo que falam, mas como elas são dentro de casa. Procure saber como é Alexandre Campelo dentro de casa. E não apenas aqui nos vídeos, nas lives. Então você saberá quem realmente é Alexandre Campelo. Procure saber quem é o presidente atual, né, o Bolsonaro, dentro de casa. Dentro de casa. Procure observar além da aparência. Hoje eu estou encarnado em um corpo, né, que vocês podem dizer, Alexandre é branco. Hoje eu estou encarnado em um corpo branco, mas quem garante que na vida passada eu não estive em um corpo negro? Quem garante que em uma vida passada hoje eu estou em um corpo masculino, que na vida passada eu não estive em um corpo feminino? Aí vem aquela história, né, do resgate histórico, como é que se fala hoje em dia dentro do progressismo, da dívida histórica. Se hoje eu estou em um corpo branco, e na vida passada eu fui um negro escravo, hoje eu tenho uma dívida histórica para com quem? Para comigo mesmo, que na vida passada fui escravo?
e hoje estou aqui num corpo branco e na vida passada era negro, então hoje eu tenho uma dívida histórica para comigo mesmo. A lei da reencarnação não comporta essas ideias progressistas, socialistas, marxistas, não comporta. Se você raciocinar um pouquinho, a lei da reencarnação ela é justa por ela mesma. Você não precisa fazer justiça com suas próprias mãos. Você não precisa sair por aí correndo atrás de malfeitores, fazendo justiça com as suas mãos. O que nós estamos falando aqui é sobre legítima defesa. É diferente. Como vi esses dias, a incitação contra igrejas, colocar fogo nas igrejas. Falam de desarmamento, que devemos desarmar a população, mas estão com os corações armados, cheios de ódio contra o Bozo, cheio de ódio contra o Bolsonaro. Isso é um coração armado. Isso é um coração armado. Se você não desarmar o seu coração, não adianta falar em desarmamento. É incoerente, é ilógico, como é totalmente ilógico e incoerente afirmar que a história pode ser jogada na lata de lixo, que ela é irrelevante. É totalmente ilógico. Continuando. É claro que isso não deve ser usado como argumento para matar gente ruim. Mas, por exemplo, um soldado que defende sua pátria e protege corretamente pessoas indefesas pode tranquilizar sua consciência quanto a matar o inimigo, ao perceber que ele é instrumento e não o verdadeiro autor da destruição dos seres perversos. Ele é um instrumento, no caso, do bem, é um instrumento do bom karma, do mérito karma, punya karma, enquanto aquele que assalta, que mente, que rouba, que furta, que promove a corrupção, ele é um agente do demérito kármico, a punya karma. Continuando. Até no campo de batalha, ele deve sentir que não é o agente, mas que todas as coisas seguem as ordens da natureza e de Deus. Ele não precisa pensar que mata ou que Deus mata, mas sim que as forças cósmicas da evolução privaram os invasores de sua fortaleza corporal para fazê-los reabitar outras residências em que terão nova oportunidade de aprender as lições necessárias, que é o mesmo que vemos também, não só na Batalha de Kurukshetra, mas na história de Rama, quando ele vai e forma um exército e vai em defesa para resgatar a sua amada Sita do perverso Ravana. Ele cria um exército de macacos. Isso é mitológico, um exército de macacos. Particularmente acredito que nas eras de Treta Yuga, como foi a época de Rama, nós temos a capacidade da comunicação com os seres, com todos os elementos, como ocorreu com São Francisco de Assis. São Francisco de Assis não dialogava apenas com o lobo, amansando o lobo, ou com os passarinhos. Ele dialogava com todos os elementos. Essa é uma capacidade que os santos possuem, de comunicação com todos os seres. Então, na época de Rama sendo um avatar, ele também tinha essa capacidade. Mas, claro, isso pode ficar apenas no campo da crença, tudo bem. No entanto, Yogananda está deixando claro aqui que a legítima defesa, ela é sim garantida a todas as pessoas do bem, de bem, que estão no bem. O assaltante não é uma pessoa do bem. Não é. Ele está promovendo o mal, tirando do outro aquilo que não é seu. Existe uma canção de criança, o meu chapéu tem 3 pontas. Tem 3 pontas o meu chapéu. Se não tivessem as 3 pontas, não seria o meu chapéu. Se não é meu, então eu não devo tirar do outro. Se promovo esse tipo de atitude, eu estou sim correndo em mau karma para mim mesmo e para a sociedade. E Yogananda continua. O soldado deve perceber, acima de tudo, que todo o viver é uma batalha simulada entre vida e morte, e que os que são mortos em batalha não estão verdadeiramente mortos,
e que os sobreviventes não estão verdadeiramente vivos, já que o homem, em seu estado usual, está separado de Deus, a vida única. Somente no êxtase, no samadhi, nos unificamos ao absoluto e percebemos quem verdadeiramente somos. Antes disso, nós não sabemos quem realmente somos. Durante um sonho, a pessoa pode contemplar uma batalha entre os justos e os perversos e pode assistir à morte dos maus pelos bons. Ao despertar, quem sonhou perceberá que a matança da gente perversa e a sobrevivência dos justos foram ambas o resultado de sua imaginação interna. Não houve destruição real. O corpo é uma ilusão. Estamos dentro de uma matrix, de um sonho da mente cósmica, como diria Adi Shankaracharya, o fundador da Ordem dos Swamis. Por isso Krishna disse, no final das contas, ninguém mata, ninguém morre. Inclusive existe uma história com Adi Shankaracharya, que um certo discípulo invejoso disse a Shankara, não acreditando que tudo é um sonho da mente de Deus. Bom, ele disse a Shankara, se tudo é um sonho, então o seu corpo também é um sonho? E Shankara, sim, quer dizer que não é real, seu corpo não é real. Não é real, então eu quero que você me empreste o seu corpo, é possível? E Shankara disse, sim, mas o que você vai fazer com o meu corpo? Ele leva Shankara a um desfiladeiro e está a ponto de matar Adi Shankaracharya, quando Padmapada, o discípulo mais evoluído de Shankara, em meditação em um lugar bem distante, percebe em visão que seu mestre estava a ponto de ser morto. A Padmapada desaparece de onde ele está e se materializa na frente daquele discípulo louco, daquele discípulo invejoso do mestre, e de seu olho espiritual, assim como lemos também no Shiva Mahapurana, quando Shiva fulmina Kama, né, o deus Kama, o Cupido, assim, na tradição ocidental, com um raio que ele lança de seu olho espiritual, Padmapada fulmina aquele discípulo que estava a ponto de tirar a vida de Adi Shankaracharya. E Adi Shankara, assustado, diz a Padmapada, o que você fez? Você o matou. E Padmapada responde, mas mestre, se eu não o fizesse, ele o mataria. Mas aí Shankara diz, mas matar é errado, é um crime. E Padmapada afirma ao próprio mestre Shankara, tudo não é um sonho. Tudo não é um sonho, tudo não é a mente de Deus. Então, o que morreu, na verdade, foi apenas a sua forma física. Queridos, voltando àquilo que Yogananda disse, isso não significa que vamos sair por aí matando. Você estará gerando mau karma, isso é óbvio. É óbvio que você estará gerando mau karma se você sair por aí sendo um justiceiro. No caso ali, Padmapada praticou a legítima defesa em relação a Adi Shankaracharya, que seria morto por aquele discípulo invejoso. Muito provavelmente um asura, um demoníaco encarnado que queria tirar a vida de seu próprio mestre. Então Padmapada agiu em legítima defesa do mestre. Legítima defesa não tem nada a ver com sair por aí atacando pessoas. Vamos ver aqui onde Yogananda termina. Pois Deus é a vida única. Durante um sonho, onde foi que eu parei? Ao despertar, quem sonhou perceberá que a matança da gente perversa e a sobrevivência dos justos, perdão também pelo barulho aqui fora dos cachorros na vizinhança. Ao despertar, quem sonhou perceberá que a matança da gente perversa e a sobrevivência dos justos foram ambas o resultado de uma imaginação interna, que não houve destruição real.
De maneira semelhante, Krishna disse a Arjuna que a batalha entre seus parentes justos e seus parentes perversos nada mais era que um combate a que Arjuna assistia no estado de ilusão cósmica, em que estava espiritualmente adormecido ou que ainda não havia despertado na sabedoria. Krishna lembrou a Arjuna que a consciência cósmica do espírito que tudo permeia deve ser mantida interiormente em todas as circunstâncias, seja durante uma batalha física, seja durante uma batalha interna ou em qualquer outra experiência. Esta estrofe também transmite uma profunda lição metafísica. Krishna, a alma, representando a alma. Yogananda deixa claro que existem duas hermenêuticas, duas interpretações, não só para o Bhagavad Gita, mas também para a Bíblia. O fato histórico, como o nosso irmão professor de yoga famoso afirmou, existem evidências arqueológicas de que Krishna existiu, de que a batalha existiu. Existe lá na Índia o campo de Kurukshetra, hoje é uma cidade de Kurukshetra, considerado um lugar sagrado pelos indianos que vão até lá em peregrinação. Apesar de ter sido um lugar de guerra, de derramamento de sangue, Krishna esteve ali. Então é sagrado, é um lugar sagrado. O fato histórico e o fato, sim, metafísico, alegórico, metafórico, metafórico. Deva Vyasa, o autor do Mahabharata, Yogananda explica, ele faz uma colocação tão fantástica do texto do Mahabharata e do Bhagavad Gita que cada personagem histórico, real, também tem o seu lado, a sua representação simbólica, psicológica. Krishna, há momentos em que Krishna representa tanto o espírito absoluto quanto a nossa alma humana. E cada um dos Pandavas representam forças psicológicas da luz dentro de nós e os Kauravas, forças psicológicas do vício, do adharma dentro de nós, das trevas, né, dentro de nós. Então Yogananda diz aqui, Krishna, a alma, diz a Arjuna, o ego. Arjuna, neste caso, representando o ego. Há momentos em que Arjuna representa outros processos ou elementos psicológicos, assim como o próprio Krishna. Ó meu eu inferior, Krishna dizendo à alma. A alma, dizendo ao ego. Krishna como alma dizendo ao ego, Arjuna. Ó meu eu inferior, precisas te elevar a meu plano de consciência superior da alma, mesmo que destruas os perversos apegos dos sentidos, é loucura pensares que os próprios sentidos serão destruídos. Esse é o lado, a hermenêutica esotérica com S. Existe a hermenêutica esotérica com X e a esotérica com S. Com X com o prefixo exo, com X para fora. É a visão histórica, arqueológica, os fatos históricos. E exo com S para dentro são os fatos psicológicos. É loucura pensares que os próprios sentidos serão destruídos. Teu eu superior apenas purifica o eu inferior, não o destrói. Então, queridos, Yogananda continua falando aqui mais à frente a respeito da legítima defesa, inclusive a psicologia do melindre neste livro, Jornada para a Autorrealização. Nós vemos hoje nas escolas, nas universidades, uma prática de melindrar, digamos assim, de tornar as pessoas psicologicamente frágeis. Tudo é bullying. Tudo ele me fez mal, ele me chamou de branquelo azedo, ele me chamou de negro, ele me chamou de pobre, ele me chamou de rico, ele me chamou... A pessoa branca necessariamente tem que ser rica, não é como se não existissem negros ricos. Eu tenho muitos amigos, vejo muitos amigos. Na verdade, o Brasil,
A maior parte do povo brasileiro não é formada nem por brancos e nem por negros, mas por pardos. Grande parte da população brasileira é parda. Vá nas universidades e observe. A maioria ali é pardo. Meu pai, inclusive, ele veio lá do interior do Maranhão, de Viana, uma cidadezinha, até hoje é pequena essa cidade, lá do interiorzão do Maranhão. Minha mãe veio de Dom Pedro, também do Maranhão. Eles são brancos, eles se esforçaram, cresceram, estudaram. Meu pai se tornou advogado, veio para Brasília. No seu esforço, ele nasceu numa família lá no interior do Maranhão, pobre, branco. Então nós não podemos generalizar, falar que toda pessoa branca é rica e toda pessoa negra é pobre. Isso é generalizar, não é assim. Quando você generaliza tudo, você entra numa espécie de esquizofrenia. Você não está enxergando a realidade, você não está sendo justo em sua análise, em sua observação. Yogananda fala sobre a psicologia do melindre. Eu não vou ler o capítulo todo, porque senão fica muito extensa a live, né? Mas ele diz praticamente isso, que nós não devemos, dentro do yoga, como yogis, nós não devemos. Inclusive eu tenho 2 vídeos sobre a psicologia do melindre aqui no canal, na rede Yoga Book. Se você quiser saber o que ele fala, vá lá, psicologia do melindre. Mas o que ele fala, resumindo, é que nós devemos ser pessoas não que se colocam como vítimas, que é outro jargão utilizado nos dias atuais, né? É outro termo utilizado nos dias atuais pelo progressismo. Somos vítimas da sociedade, somos vítimas disso, vítimas daquilo outro. Ninguém é vítima de nada, você é vítima de você mesmo, da condição tanto física quanto mental e espiritual na qual você se colocou. Não culpe aos outros por aquilo que você é ou por aquilo que você tem. Lute. O kshatriya, o guerreiro espiritual, todos nós somos. Paramahansa Yogananda diz isso claramente, que o kshatriya é o discípulo, é aquele que está assim no campo da batalha da consciência, Dharma Kshetra, mas que se preciso for também no campo da vida, como um policial ou como um soldado, ele vai sim para a guerra, para proteção, legítima defesa de sua família e de sua pátria. E isso é, de fato, yoga, não o melindre, não o mimimi. Sou vítima disso, ou sou vítima daquilo. Aqueles que seguem esse tipo de pensamento, sou vítima do Estado, não evoluo financeiramente ou em outros sentidos porque o Estado não permite, porque o Estado tem que me dar tudo. Quem pensa dessa forma, quem segue esse tipo de pensamento socialista, não crescerá nesta vida, não terá, nem talvez, muito provavelmente, não terá sua casa, seu carro, seu dinheiro, porque estará eternamente esperando que o papai Estado, uma visão totalmente paternalista, dê para ele. Porque ele é um coitadinho, ele não pode trabalhar, ele não pode se esforçar, ele não pode fazer o que é certo ser feito. E é a eterna vítima da sociedade. Isso não é yoga. Titiksha significa ânimo inalterável, resistência mental. Lembro de Swami Narayana, uma criança, andando descalço, apenas de tanga, no Himalaia, em temperaturas de 40 graus abaixo de zero. Poder mental, Titiksha. Yogananda, o próprio Dr. Lewis, um dos discípulos mais evoluídos de Yogananda, diz que certa vez o mestre Paramahansa Yogananda estava meditando sobre uma pedra no meio-dia, em temperatura escaldante. A pedra ali, calor escaldante, qualquer pessoa que se sentasse ali, obviamente que teria a pele queimada. E ele vê o Dr. Lewis, doutor porque ele era dentista, vê Yogananda meditando naquela postura do yogi, e o corpo não queimava. E o doutor pensou, bom,
Aquele ali é Yogananda, eu não posso fazer a mesma coisa, não vou fazer a mesma coisa. Não. Ao invés de pensar que ele era inferior ao mestre, ele pensou, bom, se o mestre pode, eu também posso. Sentou-se ao lado de Yogananda e meditou ao lado do mestre. Poder mental. Claro que isso não é qualquer pessoa. Assim, Dr. Lewis foi um dos grandes discípulos iluminados de Yogananda. Não é qualquer pessoa que vai conseguir essa proeza. Mas vitimar-se, afirmar que não faço isso, ou não faço aquilo outro, ou não posso isso, ou não posso aquilo outro, isso não é yoga. Certa vez Yogananda pediu uma tarefa a uma discípula, e essa discípula disse a ele, mestre, eu não posso fazer isso. E Yogananda disse, por que não? Eu faço, se eu faço, você também pode fazer. Mas mestre, o senhor é um com Deus, você é Yogananda, é uno com Deus. E ele respondeu, a única diferença entre eu e você é que eu fiz a minha parte. Faça a sua. Não se vitimize. Você é um Deus. Um filho e uma filha de Deus, o próprio Atma. E essa ideia de vitimização, isso é satânico, isso é demoníaco, não é de Deus. Queridos, gratidão pela paciência, namastê, sejamos autênticos filhos e filhas de Deus, autênticos yogis e não vítimas da sociedade. Paz e bem. Dizem, defender a família patriarcal é defender a sociedade de classe. Porque se destrói a família patriarcal, se destrói a propriedade e se destrói a própria sociedade de classe, remontando a análise de Engels da história, da origem da sociedade, do Estado, da propriedade da família. E aí se destrói, se constrói uma anarquia. E essa anarquia vai invadir e enfrentar a ordem e os tabus. Por isso será uma sociedade incestuosa. Aí se constrói uma discussão que a partir da família patriarcal, da eliminação da família patriarcal, nós construímos uma sociedade incestuosa. Porque penso eu, porque demorei para entender isso, penso eu, que há uma discussão de que, como eu nos tabus mais universais, o tabu do incesto, se eu construo a anarquia e eu destruo a ordem, eu também vou destruir um dos tabus mais universais da humanidade, que é o tabu do incesto. E vão construindo a concepção de ideologia de gênero para promover o diálogo entre os fundamentalismos que foram articulados em grande medida por Eduardo Cunha.
tempo de um rei governar, nasce e se põe, como o sol. Tudo isso pertencerá a mim? Não pertencerá a ninguém, mas será seu dever proteger. Uma grande responsabilidade. Mas um rei não pode ir aonde quiser? Ter qualquer coisa? Filho, enquanto os outros só querem ter, um verdadeiro rei se preocupa em oferecer.